Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui no grupo de estudo, Círculo da Dramaturgia. Nós estamos vendo as peças de Sêneca esse ano. Nosso amigo Paulo aqui caiu. Vamos aguardar um pouquinho aqui para ele voltar. Pronto. Oi, voltou. Então, como eu estava comentando, eu vou ler aqui um trechinho, né, da peça Medéia do Sêneca, e para a gente se ambientar. Tá bom. Obrigado. Medéia. Se procuras saber que limite hás de impor ao teu ódio, ó desditosa, copia o teu amor. Suportar eu os fachos do Himeneu real sem vingança? Deixar passar de braços cruzados este dia, tão ansiosamente implorado, tão ansiosamente concedido? Enquanto a terra estiver no centro e equilibrar o céu, e o cintilante universo mantiver os seus ciclos constantes, enquanto os grãos de areia não tiverem conta, e o sol aparecer com o dia, e os astros com a noite, enquanto as ursas girarem, secas, no polo, enquanto os rios desaguarem no mar, o meu furor vingativo jamais cessará. E crescerá sempre. Que monstruosidade ferina, que Sila, que Caríbides, sugando as águas do mar, da Aussônia e da Sicília, ou que Etna, encerrando um titã ofegante, borbulharia com tamanhas ameaças? Nem a corrente impetuosa, nem o tempestuoso mar, nem o ponto enraivecido pelo cauro, nem a violência das chamas atiçadas pela ventania conseguiriam imitar o ímpeto da minha ira. Vou derrubar e destruir tudo. Teve Jasão medo de Creonte e das armas do rei da Tessália? Um amor verdadeiro não há de temer ninguém. Mas, mesmo que coagido, ele se tivesse entregado e rendido, pelo menos podia ter vindo aqui falar à sua mulher uma última conversa. Também isso ele receou, esse valente. Pelo menos podia, como genro, adiar a hora do cruel exílio. Foi-me concedido apenas um dia para 2 filhos. Não me queixo de ser escasso o tempo. Há de revelar-se tempo a mais. Este dia fará o que ninguém no futuro calará. Atacarei os deuses e tudo haverei de abalar. Então essa é a Medéia aqui, né? Botando tudo para fora. E como a gente tem feito sempre, né, Paulo, eu vou comentar aqui um pouquinho, porque como eu estou estudando o tema, né, tem algumas coisas, né, que eu acho que eu posso compartilhar com vocês do nosso estudo. Por exemplo, eu estava comentando com você que o Sêneca, claro, um filósofo estoico, né, então tem muita coisa da própria filosofia estoica que aparece, né, e que se reflete, assim, na obra dele. Apesar de que existe essa crítica que hoje se faz, né, crítico, assim, apontamento de não tentar ver as tragédias como um simples manual de estoicismo, né, mas como uma obra de arte. Mas mesmo assim, algumas coisas são interessantes na filosofia. Então, né, a filosofia estoica, que vai englobar Epiteto, vai englobar Zenão, os gregos, né, Crisipo, Zenão, depois em Roma, o próprio Sêneca, o Epiteto, o Marco Aurélio, mas o Cícero também tem muita influência dessa filosofia. Então, eles tinham algumas paixões que eles consideravam más, né? O desejo, a precisão, o ódio, a contenciosidade, que é essa tendência ao conflito, né? A ira, o amor passional, a loucura, o ressentimento. E é interessante que aqui a própria ira e a loucura já aparecem como paixões más, né? Ou coisas que a gente deveria evitar. Eu estou usando esse conceito de teatro alquímico. Por quê? Porque a alquimia ela é feita de relações, né? Ela é feita de interações entre os elementos, né? Algum elemento químico que representa um astro, enfim. E eu vejo no trabalho do Sêneca muito essa relação entre as imagens, entre as palavras, entre as próprias obras, né? Entre os textos dele com textos de outros, Horácio, Virgílio, né? Nem se fala. Então, por exemplo, alguns exemplos, né? Ali ela fala assim, seja imolada uma vítima tenra. Ou seja, logo no início, né, está falando de um sacrifício onde depois os próprios filhos dela vão ser assassinados, ou os próprios
a própria noiva do Jazão, né? Uma cor branca como a neve enrubesce, né? Então, se referindo também à jovem, né? Que é uma virgem, mas que também, de certa forma, ela está falando de uma rosa, né? De uma flor lá no início, mas aí depois isso né? Está falando a própria da noiva que também vai ser assassinada. E daí depois ela vai falar para o Creonte, né? Quão difícil seja afastar da ira um espírito. Está falando, digamos assim, como se o Creonte fosse uma pessoa irada, mas na verdade, né, a ira é o grande tema, né, dela mesma e de toda hora. Então essas relações que eles vão tecendo. Aqui um artiguinho que eu fiz ano passado, uma pequena fala no Stoicon, né, que é um grupo assim que trabalha estoicismo, né, como se fosse uma com do estoicismo, né, que aí nesse artigo eu falo o seguinte, ó: podemos propor que na Medéia de Sêneca, como que partimos de um fato consumado, que tem a ver com o caráter de Medéia, tendo a obra um caráter narrativo, como se fosse a longa exposição desse fato consumado. A obra de Sêneca é uma tragédia do caráter, enquanto Édipo é uma tragédia do enredo. Por que eu digo isso? Porque, para quem leu, né, a Medéia do Eurípides, né, que todo mundo conhece, a Medéia do Eurípides ela é muito mais a evolução de um pensamento. Então, a gente vê como se, vamos dizer assim, como se Medéia fosse uma pessoa real, que tem dois lados, né, que é isso que depois o Epiteto mesmo vai chamar de dois elementos do nosso ser, né, o corpo e o espírito, que é a razão, digamos assim, mas que aqui em Sêneca é como se já começasse no meio da história, né? Então, todo aquele duelo que o Eurípides tem de duas forças, como se fosse uma mulher tentando se decidir, aqui ela meio que já, alguns momentos ela tem vacilações, mas vocês notaram assim que meio que ela já começa, né? Como que ela vai fazer esse plano? E ao mesmo tempo, porque o Édipo, mesmo a história já entre aspas, já tendo sido consumada, e também, né, digamos, os deuses já determinaram aquilo, está tudo meio que feito, mas tem essa questão do presente, né? A gente está visualizando o desenrolar dos fatos, o Édipo como agindo e chama um, chama outro, briga com um, briga com outro. Então a tragédia é como se passasse no presente, né? Então por isso que eu digo que ela tem uma espécie de caráter narrativo, essa minha ideia do Sêneca, no sentido de que é mais como desenrolar daquilo que já está estabelecido. Só que isso, de certa forma, faz uma relação com o teatro contemporâneo, que também é um teatro muito da narração, da exposição, ou de um ponto de vista, de um discurso, como em Brecht, né? Isso assim, fazendo uma generalização bem ampla, né? Que mais? Então aqui, eu vou propor essa ideia de uma filosofia das imagens, tá? Como se em Sêneca houvesse ali uma pintura da alma, transtornada nesse caso, né? Que reflete sobre o abandono da razão. Então, é como se através dessas imagens ele estivesse demonstrando, né, uma tese filosófica, mas claro, dentro de uma obra de arte. Então, que tese a gente poderia ver, né? Por exemplo, que a alma é uma, né? Por exemplo, que para os estoicos existe um ser, que é o pneuma, né? Uma substância, vamos dizer assim, e essa substância se divide, né, em hegemonicon, por exemplo, é o pneuma, que seria um espírito, vamos dizer assim, que é a mistura de ar e fogo, algo assim, dentro do ser humano. Então é o hegemonicon, que é a razão. Mas esse pneuma penetra todos os elementos, né, e tal. Mas, por que eu digo alma é uma, né? Ou una, a gente poderia até colocar. Porque existe como se fosse essa ideia de que não existem duas potências. Para Platão, não, vai ter bem claramente duas forças, né? Então tem as forças instintivas, tem as forças da coragem, né? São várias forças que lutam. Aqui não. Na medida em que, por exemplo, a ira toma conta, é como se a ira fosse um fogo que se alastra no terreno. Ela não tem, se a razão não contém ela logo no início, né? Que é a proposição do Sêneca, tratado a ira, ela se alastra por todo esse ser que é o hegemonicon, né? Essa massa, né, de pensamento que seria a alma humana. É claro que Posidônio ele tentou
criar alguma sutileza aí. Ele diz que há várias potências na alma humana, né? Mas fica bem clara essa questão da, né, da alma ser uma só. Quer dizer, quando ela tomou conta, nada impede, né? A ira, então, como fogo que se alastra, né? E aí a gente vê esse desenrolar de várias imagens do mal, né? De várias formas como o mal vai trabalhar, tanto em termos cósmicos, né? Porque há na peça uma grande contraposição entre a noite, as coisas da noite e as coisas do céu, do esplendor, né? Logo no início tem um coro que vai falar das belezas, né? Do reino, do esplendor, do casamento, contraposto a essas imagens do mal, da bruxaria, né? E então, aqui, por exemplo, nos versos dela, né, vai aparecer assim: Corinto, que atrasa os navios com sua dupla costa, seja consumida pelo fogo, e deixe os dois mares confluírem. Porque Corinto era dividido ao meio, né, eu acho. Resta-me apenas isso: levar eu própria de pinho o archote, nupcial ao tálamo, depois das preces sacrificiais, imolar as vítimas nos altares consagrados. Então, essa imagem do fogo muito presente, né? Eu fiz uma contagem, são mais de 28 vezes que aparece a palavra fogo, né? Então, bem como essa ideia de algo que se alastra, assim, sem limite. Então, outro trechinho do que eu apresentei lá nessa Stoicon. Conforme Gouveia, um pesquisador, né, os modelos literários da feiticeira se articulam em dois polos. A feiticeira abjeta, cujo maior exemplo seria Canídia de Horácio, com sua capa preta e rosto pálido, e a bela estrangeira, cheia de volúpia, saber e perigo, que seria a Circe, né? O segundo gênero de feiticeiras retratou a sinistra e bela estrangeira, detentora dos terríveis poderes ocultos, provinda de mundos tão alonjados que adquiriram contornos fabulosos, capazes não só de mover os sentimentos dos homens, mas ainda de alterar a ordem do universo e os movimentos dos astros e das marés, ou obrigar os deuses a atuarem segundo sua vontade. Então aqui, eu acho sempre interessante a gente lembrar, né, que a Medeia é um personagem, portanto ela tem, entre aspas, uma função, né, uma função porque eles retratam, né, uma mulher que é capaz de destruir tudo, de abalar tudo, né, quem que retrata, então quer dizer, esses literatos, eles fazem parte de um círculo muito restrito, né, de aristocratas, ou são patrocinados pelos patrícios romanos, né? Então é interessante a gente ver todas essas relações. É claro que também é muito interessante pensar que na época do Sêneca tem muitas mulheres com muito poder, né? As mulheres, é dito, por exemplo, que Lívia, a esposa de Otávio, era uma mulher que tinha muita influência. As mulheres parece que vão ganhando direitos, né, em Roma, então algumas viúvas, elas conseguem assim ficar com o patrimônio do marido, então elas, apesar de que a mulher, ela era, né, digamos assim, ela era consagrada mais à casa, ao casamento, mas também havia essas mulheres poderosas aí. Por exemplo, a mãe de Santo Agostinho, né, parece que ela que definia, assim, a família. Então, só para a gente também lembrar, né, que por que esse personagem literário, né, que era um tropos mesmo, né, tropos que se diz, né, uma repetição, né, como se fosse uma rima que aparecia em vários autores. Aqui eu vou botar uma citação do professor Aldo, né, então bem dentro da filosofia, falando de Epiteto, ele vai dizer o seguinte: o primeiro passo para combater a loucura é considerar verdadeira uma falsa representação. O primeiro passo para combater a loucura, que é considerar verdadeira uma falsa representação, é a confissão da própria ignorância. Essa confissão tem caráter terapêutico, pois possibilita que o homem crie para si mesmo a oportunidade de começar a se questionar e refletir, que não faria considerando-se sábio. Então, o que está por trás disso, né? Para os estoicos e para o Epiteto, ele foi servo, mas ele estudou com o Sônio Rufo e tal, depois conseguiu sua liberdade, se transformou em professor de filosofia. O Epiteto tem uma filosofia muito complexa, muito assim sutil, né? Em que o que importa são
a gente recebe dos sentidos essas representações, vamos dizer assim, que alguns traduzem por impressões, mas a cada impressão a gente tem que julgar, né? Julgar se elas são baseadas em fatos reais e se elas realmente nos causam mal ou não, né? Ou elas são simplesmente indiferentes, como ele diz. Todas as coisas externas seriam indiferentes, inclusive a morte, né? Porque a única coisa que pode trazer felicidade é a virtude. Então, o que ele está dizendo aqui, né? Para combater a loucura, temos que... A loucura seria considerar verdadeira uma falsa representação. Então, por exemplo, esse homem me traiu, né? Isso vai me prejudicar, isso vai me fazer infeliz. Mas, na verdade, não, né? Por quê? Porque eu não dependo de coisas externas. A única coisa que pode me fazer infeliz é a minha própria falta de virtude, a minha própria vergonha moral, né? O meu próprio vício. Então, no caso de Medeia, né, poderia se dizer assim, aconteceu tudo isso comigo, mas pouco me importa, porque, né, o que importa é que eu sou uma pessoa virtuosa, é isso. Então, essa representação, né, se eu aceito isso, de que eu sou um infeliz, eu sou um ultrajado, né, eu fui insultado, isso vai me levar a outras consequências, né, a tomar ações e tal. Então, essas representações é uma espécie do que eu estou chamando de um palco mental, né, que os estoicos eles vão trabalhar essas representações interiores, esses juízos, né, como uma forma de autoanálise, né, enfim, uma coisa bem sofisticada que talvez seja inovadora, né, nesse período, né, enfim. Então, era isso aí, mas isso aí. E Paulo, você quer me contar um pouco das suas impressões, o que você gostou na peça? Lógico, eu, como sempre, gosto de iniciar dizendo que eu sou um desconhecedor, né? Eu não sou na realidade, eu tenho um interesse, mas eu não tenho essa cultura, esse conhecimento necessário para, por exemplo, para avaliar a profundidade de tudo que se lê, como você, no caso aí, que tem esse background aí de conhecer tudo. Mas de tudo se tira uma conclusão, que é o seguinte: a mente humana, né? Aonde que vai a mente humana? Porque isso, em última análise, está falando da mente humana, aonde que chega. E a mente humana, se você for caracterizar, ela depende da genética, de tudo isso que está se falando, na própria performance de Medeia, do que ela fez, dos absurdos todos que vai na cabeça, tudo. É lógico que um ensinamento para a gente, embora seja personagem, é que a mente humana ela é dependente da genética e do meio, certo? Então, vamos supor, o distúrbio, o jeito de pensar, não sei o quê, vem da genética. E o meio onde você vive faz a plastia daquilo que você tem na genética. E é muito bacana esse trecho que você está falando, por exemplo, do julgamento